Olá, salve, salve, minha gente amiga da região do bem, todo o Brasil, para o bem do Brasil. Estamos iniciando aqui no Painel Brasil mais uma grande aventura no mundo colorido do streaming. A maior televisão do mundo, neste momento, está em 196 países, limpa, cristalina, assim como agora, e tradução simultânea em todos os idiomas. Acreditem, isso não é pouco. E hoje nós já tivemos tantas alegrias, hoje falamos de tantas coisas bonitas, agora vamos fechar o programa com a ternura da organização e a construção da ordem, da harmonia e do respeito dos cidadãos. Professor, levanta só a peitoral assim, só para eu ver só as medalhas um pouquinho, para poder apresentar você. Vai, só um pouquinho. Aí. Vai, Delmar. Só um pouquinho assim. Aí, olha só, o homem está com... Olha, Nilson, você não tem essas esteiras aí não, Nilson. Merecidamente. Lá na FAB você não tinha essas esteiras todas não, Nilson. Pois é, nós estamos recebendo hoje aqui Delmar Rosado, faz parte da direção do grupo de escoteiros Lis do Lago Norte, em Brasília, Distrito Federal, falando, como você disse, para o Brasil inteiro e para o mundo. Saudações, meu caro Delmar Rosado. Meu sempre alerta, porque eu também sou escoteiro. Sempre alerta. Sempre alerta, grande Ney, grande Olha aqui, amigo, ó, Ney, é aqui, ó, 3 dedos aqui, ó. Ah, é 3 dedos. Eu já ia falar uma besteira aqui, mas eu vou ficar só com os 3 dedos aqui. Sempre alerta. Sempre alerta. Prazer em vê-lo, Delmar. Traga para nós todo esse conteúdo gigantesco que vive nas sombras porque o mundo se recusa a absorvê-lo assim, no total, né? São poucas as pessoas que têm essa coragem. E eu quero louvar a sua coragem para a admiração de todas as pessoas do mundo. Eu entendo que em todos os momentos da vida existem muitas coisas que aqueles que passaram pelos campos de treinamento dos gigantes, dos escoteiros, elas não conseguem abrir mão desses princípios e valores, porque eles são plantados na mente das pessoas no tempo da formação de sua consciência. Essa que é a grande questão. Você empurrar pelo o tubo de Papai Noel a qualquer força, por qualquer valor de um diploma sem fundo, não consegue fazer isso aí, porque isso é plantado. Eu me lembro de muitas coisas que foram plantadas na minha memória, na minha consciência, e eu não era escoteiro. Infelizmente, eu te digo, eu participei de praticamente tudo na minha vida, mas eu não tive a felicidade de participar do grupo de escoteiros. Mas fui amigo de muitas pessoas que fizeram isso, que deram esses treinamentos, e quando ele falou que tinha convidado você, eu fiquei muito contente para poder passar um pouco desse grande valor para os jovens do Brasil ou para os pais e as mães dos jovens do Brasil. E seja bem-vindo, vamos falar um pouquinho como é que funciona todo esse universo. Você foi escoteiro, Nilson? Eu fui escoteiro. Você está dizendo aí, eu nasci em Goianápolis, né? Goianápolis é uma cidade que tem 2 bairros elegantes, Goiânia e Anápolis. Você nasceu aonde? Eu não entendi bem. Você nasceu onde? Goiânia e Anápolis são 2 bairros elegantes da capital do tomate, Goianápolis. Se juntaram e fizeram Goianápolis. Na verdade, a gente nasceu primeiro, aí eles ficaram assim, como é que a gente vai arranjar o nome da capital? Aí, não, já tem Goiânia, então a gente chama Goiânia e o outro chamou Anápolis. Um pedaço para cada um, fica todo mundo feliz. Então, Ney, eu nasci em Goianápolis naquela época. Naquela época era uma população muito pequena, hoje tem em torno de 14 mil pessoas. Naquela anos 70 devia ter... Naquele tempo era pequena? Pequena, era pequena. Mais ou menos 1.500 pessoas, 2.000, né? E lá bem dizer que Goiânia e Goianápolis são bairros de lá, tá vendo? Tem a questão da humildade ainda, viu, Delmar?
Sérgio, por falar nisso, antes que para ele ficar sério um pouquinho, eu vou falar uma coisa séria aqui. O Nilson ele fica vermelho quando a gente fala de Bernal, porque filho da terra do tomate, ele fica um tomate em vida. O Ney, antes dele acabar de contar a história da cidade dele, né? A minha é mais emocionante ainda, porque eu nasci naquelas vilazinhas lá do interior de Minas Gerais e todo mundo pergunta assim, onde é que fica? Onde é que fica? O jeito mais fácil de explicar é dizer que fica a 14 mil quilômetros de Nova York, entendeu? Porque a região de Minas Gerais foi tanta gente para os Estados Unidos, é mais fácil dizer que está a 14 mil quilômetros de Nova York. Mas só uma pergunta, você tem que passar sobre o Pico da Águia para chegar lá, não? Mas então, Ney, Goianápolis tinha escotismo de primeira qualidade. O professor Onildo era uma pessoa muito centrada, e ali nasceu a minha consciência de patriotismo. Nós tínhamos o hino nacional na escola, nós tínhamos uma escola boa, uma professora dedicada, mas essa parte do civismo, a mão na massa mesmo, de você hastear a bandeira, vestir uma farda com uma certa elegância, era uma coisa muito... Fazendo aqueles estudos todos, de armar um acampamento, de aprender os regulamentos, de você se virar numa situação de emergência. Isso me abriu o desejo de vir para a Força Aérea. E a Força Aérea completou. A Força Aérea me deu asas, mas o escotismo me deu rumo, me deu prumo. Eu aprecio muito o seu trabalho, eu adoro o teu trabalho, porque você começa a formar o cidadão ali, né? Você já são quantos anos já no escotismo, Delmar? Eu estou há 33 anos, 33 anos. E o seu trabalho é além fronteira, né? Então você tem nas mãos uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente queria saber, na verdade, como é que começou o escotismo no mundo, né? Uhum. Vamos lá. Essa história do escotismo, né, o que o Ney falou, né, as coisas boas acabam sendo pouco conhecidas porque as coisas mais ou menos têm uma força tão grande que o lado do bem vai ficando meio que do lado, né, ou atrás mesmo, né? A história ela começa o cara que teve a genialidade, a inspiração de criar, né, o que a gente chama movimento, ele já até chama movimento, porque é uma coisa dinâmica. Ele nasce em 1857, coincidentemente, eu nasci em 99, exatamente 99 anos depois, que ele é do dia 22 de fevereiro de 1857, e eu nasci no dia 22 de fevereiro de 1956. Minha mãe devia ter me esperado mais um pouco, né, que aí coincidiria exatamente 100 anos de diferença, mas bateu no 99, aí eu cheguei. Então, ele nasce numa família numerosa na Inglaterra, o pai era pastor, professor, né? Era uma família grande, o pai morre com 3 anos, a mãe fica lá viúva cuidando de todos os filhos, mas era uma família bem, como sempre, né? Aquelas mães que jogam, né, muita força, muita energia ali para os filhos progredirem, então eles tiveram ela teve essa inspiração de cuidar bem a educação dos filhos, né? E eles eram crianças, jovens, assim, bastante já com esse espírito desbravador. Então, eles faziam os barquinhos deles, saíam navegando pelos rios da Inglaterra fora, eles não paravam, né? E ele acaba, com 19 anos, ele já entra para a carreira militar, ele entra para uma escola boa em Londres, acaba passando, né, para fazer nessa escola, e aí ele começa a servir pelo mundo afora, né? O Império Britânico, naquela época, o sol nunca se punha. Então, primeiro ele vai atuar na Índia, depois em Malta, depois um dos pontos mais fortes dele é na África do Sul, mas o trabalho dele concentrou muito nesses 2 países. E o nome desse cidadão é? O nome dele é Baden-Powell, que a gente chama, mas ele nasce como... todo mundo fala Baden-Powell, a parte menorzinha do nome dele, né? Mas o nome dele é Robert Smith. Robert Smith. O Baden-Powell vem depois, né? Tem Christopher, eu acho, Baden-Powell, né? Então, o nome dele é bem grandinho, mas Eu gostaria de aproveitar essa sua... Agora, falando sério, a gente brinca muito aqui para descontrair, mas
são brincadeiras saudáveis, e eu brinco mais assim com o Nilson, porque eu tenho mais aproximação com ele, né? Aham. Eu gostaria que você, até para as mães e pais, e as famílias de um modo geral, que não Uhum. tiveram a oportunidade de ter nenhum contato com o escoteirismo, que você pudesse assim dar uma pinceladinha rápido. Do que é, né? Quais são os fundamentos dos escoteiros? Você tem rituais, Isso. tem processos de formação psicoemocional, Isso. profissional. O que é o escoteiro? Vamos falar o que é o escotismo O agora. que é escotismo? Escotismo é educação, ponto, né? Só que é uma educação que a gente chama de não formal. Ela fica entre a formal da escola, que está lá ensinando geografia, matemática, português, papapá, e a informal da casa, que a mãe está ali ensinando, né, no dia a dia do filho, mas não está ali com um caderninho na mão, cobrando as coisas, ele vai aprendendo naturalmente. Então, a casa tem uma informalidade completa e a escola formalidade completa. E a gente fica nesse meio mundo, né, em que o jovem a família leva, ela faz esse esforço de colocar esse jovem para fazer essas atividades, e ela é muito lúdica, muito livre, muito aberta, né? Então, o jovem, à medida que ele conhece, ele passa a gostar, e a gente até fala, alguns casos de jovens que não têm perfil, porque a nossa vida ela é essencialmente ao ar livre, correndo, fazendo jogos, né? Aprendendo muitas manualidades, dramatizações, então, a gente tem uma série de técnicas que a gente usa, e aí a gente volta um pouco, né? O Baden-Powell, quando ele começou a trabalhar e estruturou essas ideias, ele interagiu com a Maria Montessori, as bases do Piaget. Então, ele pega um período em que a educação estava sofrendo um grande impacto no seu modelo, né, de operar, e aí ele, então, interage com essas pessoas e ele constrói esse método, né? Porque ele tem um método para que a gente desenvolva. Então, se você perguntar, o que o escotismo faz? Ele é educação. Educação e o que é o propósito, né? Por que fazer escotismo? Se você perguntar, o que é o propósito do movimento escoteiro? A gente cria condições para permitir que o jovem assuma seu próprio desenvolvimento, né? A gente fala, ninguém desenvolve ninguém, mas eu crio aqui condições para que isso te interesse, te envolva e você avance nesse processo. Então, permite que esse jovem então, assuma seu próprio desenvolvimento, né? E aí a gente tem uma série de habilidades, né? Desenvolvimento. Que desenvolvimento de quê? Então a gente tem físico, intelectual, social, afetivo, caráter, espiritual, ou seja, é um desenvolvimento bem harmônico, bem completo, né? E que a gente tenta abarcar todas essas áreas. Para quê? Mas eu digo assim, desenvolver para quê? Para que eu seja um cidadão útil e responsável, né? Aonde? Nas minhas comunidades, seja ela local, estadual, nacional, mundial, né? O que me impede de um jovem querer ser escoteiro em qualquer região, uma área carente lá, ele ser uma grande personagem no mundo? Então, a gente quer instigar o jovem para ele desenvolver essas potencialidades que ele tem ali que não afloram, seja porque está lá preocupado só com a geografia, com a matemática, e o mundo é muito mais largo, né? Então, no escotismo, o propósito é esse. Então, para que ele seja útil e responsável, né? É responsável em suas comunidades. E eu ainda, às vezes, hoje avanço até um ponto mais, né? É só isso ser útil e responsável na minha comunidade? Não. Eu acho que a essência final, quando eu me sinto útil né, responsável com o próximo, eu tô desenvolvendo para mim a habilidade mais significativa que é esse amor ao próximo, né? E se a gente parte para uma espiritualidade mais intensa, a nossa concretização ela é muito ligada nessa minha responsabilidade com o que eu tenho. Claro, comigo, mas essencialmente com o que eu tenho à volta de mim para que tenha harmonia esse ambiente, né? Opere de uma maneira tranquila, na paz, né? Dentro daquele conceito mais profundo de paz. Então, por isso que eu digo, isso nos sensibiliza. Você começou dizendo, escotismo trabalha, né, entra em nossa mente, mas ele desce para o coração, né? Então, assim, a gente até tem uma musiquinha muito legal, inspirada no fundador, que é assim, de Bibi trago o espírito sempre na mente, junto de mim,
de Bibi trago, Bibi é o Baden-Powell, né? De Bibi trago o espírito sempre na mente. Canta 3 vezes depois, sempre na mente, no coração estará. Ou seja, ela tem 3 estrofes lá que a gente vai cantando com os jovens, mas na essência é isso. Eu trabalho a mente junto com os outros e ela termina no coração. É por isso que a gente faz isso com muita. E ele é essencialmente um trabalho voluntário. Aí você entra um outro lado do nosso grande trabalho, que o foco é jovem. O meu ponto, né, o centro, a minha centro de meta é jovem. Mas para eu atingir esse centro de meta, eu preciso de adultos em volta que tenham uma predisposição para estar esticando a mão e auxiliar nesse processo. Então, é uma educação focada no jovem, com o apoio de adulto para ela poder operar, né? Hoje, 99, 80, 95% das nossas unidades, elas são todas com voluntários, mas a gente está iniciando um trabalho também de operar, às vezes, em escolas, em que eu tenho professores já ali, e eu coloco o programa escoteiro dentro, ali, às vezes, de uma unidade escolar, com os professores ali já têm a sua previsão, né, salarial, as coisas e tal, mas eu coloco a essência do programa ali operando, por exemplo, dentro de uma escola, tá certo? Então, Ok. assim, esse é o grande foco. E aí você fala, tá, mas fez escotismo, e como é que você faz isso, né? Porque a pergunta seguinte é, tá, mas eu já sei o quê. Agora, como é que a gente faz isso? Muito bem. O jovem, são raros os casos de uma criança chegar lá num grupo e falar, eu quero ser escoteiro. Né? Quem chega são as famílias, já percebendo dessa necessidade de ter opções, né? Além do shopping, dos jogos, de não sei o quê, né? Leva a criança lá porque sabe que escotismo traz coisas boas. E a gente faz uma palestra informativa, esclarece tudo para essas famílias, né? Explicando como a educação funciona, e aí a gente fala, olha, nós temos um método, e esse método ele tem 8 pontos, né? Aprender fazendo, vida em equipe, né? Atividades ao ar livre, atividades atraentes, progressivas, variadas, ninguém gosta de ficar parado, né? Nós temos envolvimento comunitário, né? Então, um grupo escoteiro, ele realmente ele é significativo se a comunidade percebe a existência dele, ele está ali envolvido em comunidade. Aqui um parênteses, esse fim de semana, né, Nilson, a gente tinha uma festa lá na nossa paróquia. O que eu fiz? Eu cheguei, falei lá no grupo escoteiro, olha, nós estamos precisando de meninos para trabalhar em barracas. A paróquia precisa de gente ali ajudando numa atividade. Será que tem escoteiro que pode, né, das tropas jovens, participar? 10 lá, 8, 10 se inscreveram, colocaram o seu lencinho, entraram nas barracas, ajudaram ali alegremente, junto com os demais jovens ali da comunidade, a servir naquela barraca. Olha, e você tem razão. Eu estava lá e fomos muito bem atendidos, com uma disciplina, uma cordialidade. Foi uma grande ideia. Uma grande ideia. Dentro dessa ordem de formação, eu gostaria de colocar aqui o meu pouco saber do assunto, né? Uhum. A menor idade que eles podem iniciar e se tem uma idade limite até onde eles podem ficar nos grupos. Tá. Isso, essa pergunta é boa. A gente, até 2 anos atrás, começava com 6,5 e ia até 10 anos, que é o Lobinho. Quando faz 11 anos, até os 14, ele é efetivamente o nome escoteiro. De 15 a 17 anos, é o que a gente chama de sênior. E de 18 até 21 era o pioneiro. O que houve? O programa, a cada 10 anos, ele é revisto, no mínimo, né, 10 anos, e remodelado para fazer as adequações. Então, a gente, depois de bons estudos aí, porque a gente tem umas equipes aí que faz estudos bem aprofundados, com todas as técnicas aí, e foi criado um ramo, pelo mundo afora existe esse ramo, né? Muitos países não têm, mas muitos têm, porque a gente opera hoje em 149 países. Só tem os 3 países que não têm escotismo, que era Cuba, Coreia do Norte e China. Tá? Só esses 3 países que não têm. Então, o que acontece? Aí a gente criou um ramo novo, que começa com 5 anos de idade, que é o filhote. Esse ramo ele tem um grande diferencial, porque como o meu trabalho é ao ar livre, tudo aberto, em campo, a gente, quando criou esse ramo, a família entra junto.
Então, o Nilson tem lá uma criança de 5 anos, mas a esposa dele, e ele quer que esse menino entre no escoteiro. Então, ele pode chegar lá, aí o pessoal vai dizer, Nilson, são só 10 crianças para cada ninhada, que a gente chama, né? Esses filhotinhos formam uma ninhada, então são só 10 crianças de uma ninhada, e aí o pai ou a mãe está sempre junto nessa atividade. Então, ele passa já a vivenciar aquela atividade ali com a criança. Ela é um tempo menor, porque criança de 5 até... Aí vai de 5, 5 até 6, 6 até 7, é a ninhada. Quando faz 7, aí ele passa para o lobinho. Lembra? Antes era 6,5, agora é 7. Ah, mas minha unidade escoteira ainda não tem condição, não tem paz ainda. Então, ela continua operando com a modalidade lobinho, começando com 6,5, ok? Então, esse lobinho começa com 6,5. Aí, então, surgiu o filhote. E o pioneiro, que antes era de 18 até 21 anos, agora ele vai até 22 anos. Aí, quando o jovem faz 22 anos, ele tem a opção de seguir, né, para suas profissões da vida, ou até no grupo escoteiro, ele continua ali como um adulto, né, dando instruções, já que ele tem vivência mesmo, ele não tem as vivências, talvez, do adulto, né, com as suas habilidades já, né, de pai, de mãe, mas ele teve a vivência escoteira. E eu tenho a riqueza da habilidade de um jovem já colaborando nesse processo. Ele tem muita habilidade técnica, porque ele vivenciou as técnicas no seu viver escoteiro. Então, às vezes, essa é uma boa curiosidade também. Né? Ah, o grupo escoteiro funciona com voluntários. Sim, mas como é que eu vou ser voluntário no grupo escoteiro? Gente, você não precisa saber absolutamente nada. Nada. Você tem vontade, disponibilidade aqui de vir 3 horas aqui no sábado, né, como não voluntarioso, nem né? É voluntário, é aquele que tem um compromisso e está lá todos os sábados, né? Então, eu tenho 2, 3 horas, posso vir aqui sábado para aplicar as atividades. E aí a gente começa, e eu sempre tenho uma conversa boa para convencer pais para que eles sejam educadores escoteiros, né? Que a gente dá um nomezinho bonito de escotista, né? Quem ensina os escoteiros são os escotistas. Quais são esses argumentos? Primeiro, o pai é um médico, cirurgião, não sei o quê, está lá correndo a semana inteira fazendo cirurgia. Ele vai para um grupo escoteiro no fim de semana, né? Vai estar lá com a meninada, correndo atrás de menino, ele está lembrando de cirurgia? Não, ele tem uma vida paralela nesse mundo do trabalho. Primeira coisa. Segundo, isso funciona como uma válvula de escape das tensões da vida, né? Terceiro, ele está fazendo uma atividade sensacional de melhoria de gente, ele está trabalhando na criação de gente, né? Isso nos dá gratificação, a gente é gratificado por isso. Então, em vez de ficar lendo jornal, coisa ruim, televisão de assassinato, de abacuato, vai trabalhar, vai desenvolver gente, né? Sai desse mundo pequeno e vai para um mundo grande, para um mundo bonito. Quarta coisa, a gente vai descobrir lugares que jamais iria. Então, assim, Serrinha do Paranoá tem 100 nascentes. Você conhece alguma, Nilson? Provavelmente conhece, porque o Nilson é andador. Mas a maioria da população, se perguntar se já andou ou foi numa caverna, eu vou no museu, tenho que olhar detalhes do museu, porque depois os meninos vão entrar naquele museu e eu vou ter que ter um monte de coisa que eles vão ter que descobrir, que a moçada que entra no museu não descobre. Então, eu tenho que ir de antemão para construir, né, essa base de conhecimento diferenciada nesse espaço que a sociedade entra e que não vai descobrir. Então, assim, a gente vai por espaços, cachoeiras, trilhas e diabo a quatro que, de um modo geral, as famílias, mesmo com seus filhos, às vezes não irão. Quinta coisa, a gente descobre que tem potencialidades que estão aí totalmente atrofiadas, né? Digamos assim. Então, eu sabia cantar? Eu não, mas eu tive que aprender um monte de música com movimento e não sei o quê, dançar, representação teatral. Então, a gente vira artista, né? Porque eu tenho que ensinar a menina a dramatizar, eu dou uma história de meia folha para o Lobinho e digo assim, tem uma história da carroça assim, que o cara, pelo barulho da carroça, sabia se o cara trabalhava muito ou trabalhava pouco. Então, a gente tem, né? O mundo hoje tem muita parábola, muita história que você joga para os meninos e eles têm que dramatizar aquela história ali em 5 minutos, né? O que eu estou desenvolvendo? Então, eu também, para eu ensinar, eu tenho que me desenvolver. Então, é outro ponto que um adulto ganha, assim, se o cara é acanhado, ele vai ter que desacanhar, porque ele vai ter que ensinar os outros a ser desacanhado, como é que eu vou ser acanhado, né?
Olha, tem um monte de coisa que a gente vai descobrindo. Ah, sim, viver com os filhos, conviver com a família, né? Então, assim, o meu filho está lá no videogame, a mulher fazendo o trabalho dela, correndo a semana inteira, no fim de semana, de novo, aí o menino quer jogar mais ainda, a mulher precisa de ir no salão, não sei o quê. E que hora que você vai conviver com teus filhos? Conviveu? Não, não conviveu absolutamente nada. E aqui são 3 horas de vivência intensa, né? Uma vivência incomparável, especialmente quando você vai para as grandes atividades, que são os acampamentos, que vai o grupo inteiro, aí lá foi o pai, lá foi a mãe, está ajudando na cozinha, está, sabe, viabilizando um monte de coisa, ele não está aplicando atividade, ele está ali vivenciando intensamente durante 2, 3 dias, né, ali com todo mundo colaborando, ajudando, né, outra coisa, né, a gente melhora muito esse espírito de viver em equipe, porque eu vou desenvolver atividades para os jovens, eu tenho que estar interagindo com eles, então o adulto também se aprimora nesse processo, né? Então, assim, alguns detalhes que os adultos ganham muito, muito mesmo nesse Com processo de certeza, com certeza. ajudar ali. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, e o Nilson nunca me falou, eu já perguntei para ele uma centena e meia de vezes, e ele volta, escorrega, ele nunca me Lá responde. vem ele, lá vem ele.